Quando a gente fala da Fundação Casa, eu repito isso muitas vezes aqui, viu, Vanessa? Ela fala, não, mas aquilo... Eu falei, gente, aquilo é o sistema prisional. É. Você não está mais na sua casa, não tem mais a comida da tua mãe, você não tem o irmão para você brincar ou brigar, não tem o computador, não vai ter o Se as celular. pessoas soubessem o que é o sistema socioeducativo, aqui Ah, no São Paulo Fundação Casa, no Rio de Gás, cada estado tem um nome, mas é o sistema socioeducativo. Ninguém ia ficar discutindo que tem que abaixar a maioridade penal para 16 anos. Porque, na verdade, a maioria das pessoas não sabe que a partir de 12 anos pode perder a liberdade. Então, assim, a gente tem punição, a gente tem responsabilização penal no Brasil a partir de 12 anos. sim, e não é Se um bom. menino de 12 anos matar alguém, ele pode perder a liberdade dele e ficar 3 anos preso. A gente não chama de prisão, a gente não chama de cadeia, porque a gente usa eufemismos, porque fica mais agradável para a Sociedade. sociedade. Mas a gente sabe o que é, né, Só Vanessa? Mas as coisas são o que elas são, não o Agora, nome que a gente dá, né? você é juíza, olha só. É bom ir para lá? Não é é. muito ruim. E você vai pegar uma pessoa tão jovem, e já vai começar ali dentro. O que a gente espera dessa pessoa lá na frente, entende? Porque o impacto que aquele espaço também tem não é bom. É um impacto muito agressivo. Eu não enxergo o nosso sistema prisional como um sistema Olha de... só, deixa eu te contar uma coisa. Assim, eu acho que isso é bem complexo, tá? Assim, eu acho que precisa de um podcast inteiro só para Pra falar gente sobre falar isso. sobre isso. Porque é, eu acho que o encarceramento ele tem que Reeducar. ser uma exceção, mas eu acho que ele tem alguns momentos em que ele é necessário. Sim, porque né? ele é um perigo, inclusive, para ele, para a E porque sociedade. alguns precisam dessa pausa. Assim, alguns estão num ambiente do lado de fora que é tão inviável ele ter fatores de proteção que ele vai precisar ficar mesmo no cantinho do pensamento, né, um tempo para poder se afastar de muitos fatores de risco. E principalmente a família disfuncional. Porque assim, qual é o primeiro lugar de proteção de uma criança e do adolescente? É a família. Família, Estado, sociedade. É a família. Se a família não consegue, está tão desorganizada, um menino de 13 anos fala para a mãe, não quero mais estudar porque eu não gosto da professora. E ela fala, então, tá bom, então esse ano eu não vou te matricular. Assim, se a família não faz nem a matrícula escolar, por exemplo, o que você consegue, né, esperar que possa ser feito em favor desse menino? Mas eu acho que precisa ser uma exceção. E o que eu tenho tentado, principalmente nesses casos de violência escolar extrema, é que a gente consiga monitorar e ampliar os fatores de proteção sem precisar encarcerar. E assim, eu me orgulho muito de falar que no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, não tem nenhum adolescente encarcerado por planejar ou realizar ataque em escola. E aí eu queria fazer um parênteses, porque assim, eu não sou uma pessoa, assim, uma juíza super liberal, garantista, desencarceradora, abolicionista penal, nada disso. Pelo contrário, eu sou aquela juíza que a Defensoria Pública não gosta muito porque me acha muito linha dura, tá? Então, fazer esse disclaimer. E tem uma outra coisa, assim, eu acho que todo mundo erra, todos os profissionais erram, assim. E os profissionais que exercem funções de grande responsabilidade, como um médico, intensivista, um cirurgião, um juiz, um policial, eles vão errar e, às vezes, o erro deles tem consequências muito graves. Então, assim, eu não sou uma pessoa ingênua de achar que em 20 anos de carreira eu nunca julguei errado. Em 9 anos trabalhando na infância, muito provavelmente eu já absolvi alguém que deveria ter sido condenado e já devo ter condenado um inocente, achando que eu estava fazendo certo. Só que Vanessa, não conseguiria viver e continuar sendo juíza, trabalhar onde eu trabalho, se eu errasse com um menino que planejou um ataque na escola e, por causa do meu erro, ele no dia seguinte entrasse na escola e causasse uma tragédia. Eu não conseguiria viver com esse erro. Então, se tem uma pessoa interessada que isso dê certo, sou eu. Porque a responsabilidade, no final das contas, no final do dia, sou eu que boto a cabeça no travesseiro, tenho que conseguir dormir com a minha decisão. E eu tenho, então, monitorado esses adolescentes todos com uma rede. Então, eu faço assim, eu desenvolvi uma metodologia que não está prevista na lei, que eu criei, que é audiências periódicas, às vezes uma vez por semana, de 15 em 15 dias, e eu vou espaçando à medida que a situação vai ficando mais Sob tranquila, controle. sob controle. Mas eu faço audiências na minha vara com saúde mental junto, escola junto, família junto, e Pra que ele não justiça restaura precise do junto, encarceramento. defensoria e MP. Por quê? Porque eu entendi que a rede não funciona se eu não estiver ali com o chicote na mão, tendo Concordo. certeza que está todo mundo fazendo. Antigamente eu mandava o ofício para o CAPSI.
ele não ia. Ou quando ia, chegava a dizer que não tinha vaga, que era para a clínica da família, que era para a UPA, que era não sei o quê. A escola dizer que não tinha vaga e nada funcionava. Hoje em dia eu não faço mais isso. Eu chamo todo mundo. Eu chamo o psiquiatra para me dizer por que não está tomando remédio antipsicótico se ele está dizendo que está ouvindo vozes. Eu não vou prescrever o remédio, não Mas sou tem psiquiatra. tem um Mas eu quero que médico. o psiquiatra me explique qual é o plano de atendimento. Plano terapêutico. Se ele me disser, não, a gente acha que não é por causa disso, ok. Mas eu quero o plano terapêutico na minha mesa. Eu quero ler e quero saber se está sendo cumprido. Eu quero que a CRE, que é a Coordenadoria de Ou Educação, seja, me diga o que está fazendo para mas reincluir esse menino que você era vítima de está bullying. fazendo o trabalho, olha só o que você está nos contando aqui, Vanessa. Você está fazendo o trabalho de reeducação dessa pessoa, de reintegração dessa pessoa. Porque quando eu digo o seguinte, e eu entendo o que você está falando, e eu também não sou essa liberal, eu acho que tem pessoas que, infelizmente, elas não podem conviver em sociedade. Essas pessoas precisam ser apartadas, eu sou contra a pena de morte, tudo isso, mas assim, quando você pega um caso ali, né? O maníaco do parque, eu não sei como é que vão soltar essa pessoa. Mas ele ali é um ponto fora da Não, curva, então, né, mas também. exatamente isso, que a grande maioria das pessoas não entende. A gente está falando de 1%, 2% que precisam ter um E que também dão muita tratamento. mídia, né? Exatamente, mas precisam ter um tratamento diferenciado para o restante. Sim. E a gente sabe que 20% da população carcerária, isso tem pesquisas, estudos, nunca nem sequer cometeu um crime. Então temos ali. Sim. Mas quando eu trouxe essa questão, né, desse espaço, né, do acolhimento desse menor, né? Que ele vai ficar longe, apartado da sua família, é que ali não é um lugar bom. Então, no Não. sentido, assim, não queira ir para lá. Sim. Vamos fazer de Não é uma tudo colônia de férias. para você não ir É. para lá. Como é que a gente consegue explicar? E assim, é uma luta minha para explicar para eles o seguinte: não é bom. Aquele lugar não é bom, acredite. A sua casa está horrível, ruim. Temos que, sabe, pensar numa maneira, mas ali não é bom. A escola não está boa, mas é 1 milhão de vezes melhor do que você ir parar lá dentro. Aquele lugar não é bom. Assim, as histórias que a gente recebe, inclusive, e temos ali, né, amigos que trabalham, que estão ajudando dentro desses espaços, e assim, os relatos são gravíssimos. A gente sabe o que acontece com esses meninos lá dentro. Eles apanham, eles são torturados, porque no próprio código, né, isso é muito louco, né, no código do sistema prisional, alguns crimes não são tolerados. Estupro, massacre, violência contra a criança. Então você vai para um lugar que você você acha o seguinte, você já não era aceito, aquele lugar você também não será aceito. Porque o que eles gostam, e a gente sabe disso, a gente escuta, é de ladrão, de traficante, que é a galera deles. A massa carcerária é composta disso. E não. Então, assim, você vai para um lugar que é um choque. Os relatos que a gente recebe, caiu da cama. A gente sabe que não caiu da cama. Apanhou mesmo. Apanhou e apanhou muito.